Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo impressionante sobre aviação, história e marinha. Hoje iremos abordar sobre os substitutos das seguintes aeronaves: a F-1, o A-4 da Marinha e o A-1, o AMX da Força Aérea FAB. Mostraremos que a recente intenção do Brasil, divulgada pela imprensa, ratificada pelos nossos comandantes militares, é totalmente desconexa com a atualidade militar, principalmente da Marinha, demonstrando que a aviação militar brasileira está numa crise, não só financeira, mas principalmente de foco e racionalidade, já que em um país com desafios financeiros como o Brasil, necessita de decisões certeiras que maximizem os resultados com o mínimo de investimentos. Vamos apresentar um pequeno histórico da aquisição dos A4 pela Marinha, se esta decisão foi razoável, se existia outra alternativa viável mais duradoura que esta. Da mesma forma, o que poderia ser feito hoje e os motivos que a decisão noticiada é totalmente descabida. De forma análoga com relação à FAB, que deseja substituir os A1 e F5. Deixe seu like e se inscreva no canal, nos ajudando a crescer e produzir mais conteúdo interessante. A Marinha recuperou o direito de operar suas próprias aeronaves de asa fixa a partir de suas embarcações pelo Decreto de 1998. Nesta época, a Marinha tinha duas alternativas para operar aeronaves de asa fixa em porta-aviões. A. Lançadas por catapulta e recolhidas com aparelho de parada. B. Aeronaves STOVE. A segunda alternativa, que daria maior longevidade, seria adquirir os AV-8 Bravo, versão posterior aos famosos Harrier da Guerra das Malvinas, que foram produzidos até 2003, que poderiam de imediato serem operados pelo nosso NAEL Minas Gerais, sem necessidade de obras. E como existe maior oferta de NAE STOVE e os flexíveis LHA, LHD, Alcatobar, teríamos alternativas de longo prazo para a plataforma. A desvantagem desta alternativa seria o custo de aquisição, por serem aeronaves novas ou seminovas, bem como o custo de manutenção elevado por conta da complexidade do sistema da aeronave, que permite o voo praticamente de um helicóptero. Vale mencionar que em 1973 um Harrier pousou no NAEL Minas Gerais num voo de demonstração antes de ganhar notoriedade na Guerra das Malvinas, em 1982, no qual enfrentou os Mirage e A4 argentinos. Os ingleses abateram 23 aeronaves e perderam 4 Harrier em baterias antiaéreas argentinas e 4 acidentados devido a condições meteorológicas extremas nos pousos e decolagens. Foi decidido pela primeira alternativa com a aquisição de 23 A4 Skyhawks AF1 e reformas estruturais no convés de voo e catapulta do NAEL Minas Gerais. Como o porta-aviões Clemenceau já tinha sido desativado, era questão de tempo seu irmão Foch, posteriormente NAE São Paulo, seguir o mesmo destino. Porém, no futuro próximo, só existiriam NAE Catobar nucleares, que inviabilizaria uma plataforma. Portanto, o atual problema de falta de plataforma adequada para operar o AF1 já era previsto desde o início do projeto de asa fixa. Só foi agravada com a péssima compra do NAE São Paulo. Se fosse mantido o NAEL, seria possível hoje estar com o término da sua vida útil, com maior longevidade ao malfadado São Paulo. E aí, o que vocês acham? A Marinha deveria ter escolhido o A4 ou o Harrier? Deixe nos comentários a sua opinião. Afinal, o que é o M346 Leonardo? Ele é uma aeronave transônica, velocidade próxima ao do som, bimotora, com assentos duplos, cuja função principal é de treinamento avançado e secundária ataque leve. Inicialmente, o projeto foi desenvolvido na década de 90 pela italiana Aermacchi, posteriormente renomeada Leonardo após fusão, e a russa Yakovlev.
No ano 2000, a empresa italiana tomou um rumo independente da russa, dotando a aeronave de equipamentos ocidentais. Israel, Singapura, Grécia, Itália e Catar adquiriram o M346 para treinamento, enquanto a Polônia, Turcomenistão, Nigéria e Áustria a versão de ataque leve. Das aeronaves entregues, uma polonesa caiu em 2024. O M346 Foxtrot Alpha, em capacidade de combate, pode transportar mísseis AAR Iris-T ou AIM-9 Sidewinder, vários mísseis à superfície, mísseis antinavio, bombas e foguetes. Como não tem canhão, esta deficiência foi minimizada com um pod externo de 12,7 mm. Além disso, pode levar pods de reconhecimento e mira, que é realizada usando o Helmet Mounted Display como pods de guerra eletrônica. Seu alcance máximo é de 1.375 milhas náuticas, com o uso de 3 tanques de combustível externos, e é possível reabastecimento em voo por meio de uma sonda de reabastecimento removível. A imprensa noticiou que a Marinha deseja 5 M346 para substituir os AF-1 com a chancela do comandante da Marinha. Se concretizar, será a decisão mais equivocada e ilegítima realizada, pois o M346 não é uma aeronave naval, só é possível operar em aeródromos e, nesse sentido, contraria o decreto supracitado, que, em seu artigo 1º, dispõe que os aviões são destinados ao guarnecimento dos navios de superfície, todos orgânicos. Mesmo se o M346 fosse uma aeronave naval, apesar de moderna, tem dados operacionais inferiores, até confrontando com a F-1, como autonomia, carga de armamentos, velocidade e não ter canhão. Foi um grande erro no projeto do F-4 Phantom. Os Estados Unidos tiveram que corrigir esta questão e as aeronaves a partir desta. Todas foram dotadas de canhão. Comparando com o Harrier, este só perde no custo operacional e de algum sensor eletrônico se for uma versão do Harrier desatualizada. A melhor decisão, em sintonia com a guerra moderna, tendo em vista os ensinamentos escolhidos na guerra da Ucrânia, indica que o futuro está nos drones. Aeronaves de ataque puro, CAS, Combat Air Support, tornaram-se obsoletas e vulneráveis, ao contrário dos drones, que são as principais plataformas nas funções de esclarecimento e ataque, conseguindo infligir numerosas perdas de material e pessoal aos russos. Adicionalmente, os drones são também utilizados com sucesso em bombardeiros estratégicos em longínquos alvos no território russo, causando destruição de fábricas, depósitos de combustíveis, paióis de munições e refinarias. No mesmo sentido, o visionário Elon Musk defende que os drones autônomos são o futuro da aviação militar, prometendo mais eficiência, menor custo e segurança nas operações de combate. Mesmo em aeronaves tripuladas, já havia uma tendência de plataformas multifunções ao invés de um avião para cada tarefa, como vimos na Segunda Guerra Mundial. Este é o motivo que o AMX fracassou, já que era uma boa aeronave CAS e foi um fracasso de vendas, só vendendo para os países que o projetaram. A FAB quer substituir os A-1 por outra aeronave moderna com função obsoleta? É preferível ter o Gripen, que é uma aeronave mais completa, que também é capaz da função tanto do F-5 como o A-1. Similarmente aos Estados Unidos, que estão substituindo o famoso A-10 pelo caça F-35 multifunção. Afinal, quanto menor número de modelos de aeronaves, menor será o custo logístico. Comparando os dados operacionais do A1 com o M346, este é inferior a tudo, exceto na parte eletrônica. Por ser um veículo zero, seria lógico ser superior. E o Leonardo não é capaz de substituir o F-5. Se a velocidade de aquisição dos Gripen está muito lenta,
Se o problema não for financeiro, uma decisão racional é a compra de segunda mão dos caças F-16, como a Argentina fez, para substituir os antigos F-5 e os A-1 até completar a lotação do F-39 Echo e não comprar uma aeronave moderna funcionalmente ultrapassada e pior. Se não tem dinheiro, não dá para comprar nada. Se a FAB desejasse uma aeronave de treinamento, até seria razoável, mas os Super Tucanos, em conjunto com o simulador do Gripen e do Gripen November Golf Biplace, são suficientes para uma boa formação do piloto de caça, sem a necessidade dos custos inerentes a mais uma aeronave. Se a nossa Marinha quiser insistir em aeronaves de asa fixa tripuladas embarcadas, as únicas que são legítimas com o decreto e que proporcionam imediata operação seriam o moderno e caro F-35 Bravo e o de segunda mão AV-8 Bravo. Inclusive, recentemente, em março de 2025, a Itália ofereceu à Indonésia seu porta-aviões Giuseppe Garibaldi com os seus Harrier. Se o Brasil queria negócios com a Itália, seria uma aquisição militar razoável, desde que ele não esteja no estado do nosso antigo NAI São Paulo. No nosso vídeo que analisamos o projeto do porta-aviões nuclear brasileiro, citamos que o Brasil poderia adquirir os AV-8 Bravo, como o Giuseppe Garibaldi, e os flexíveis LHA, LHD americanos. Estes seriam melhores e mais completos que a tentativa recente da Marinha em adquirir o HMS Bulwark, que só tem capacidade anfíbia, enquanto os americanos podem também operar os Harriers. Infelizmente, o F-35 Bravo é inviável pelas condições econômicas brasileiras, ao contrário do Harrier. Diversos países que operam esta aeronave estão as substituindo pelos F-35 Bravo. Podemos citar os Estados Unidos, que compraram todos os AV-8 Bravo britânicos para servir como peças sobressalentes às suas aeronaves. Portanto, está aberta uma janela de oportunidade para a compra de material de segunda mão, já que os Estados Unidos e Itália estão em processo de troca destas aeronaves e a Espanha, que irá manter o AV-8 Bravo por mais tempo, é a possibilidade de negociação para a qualificação de nossos pilotos. Alguns devem estar perguntando quem é o Harrier. McDonnell Douglas, agora mantido pela Boeing, AV-8 Bravo Harrier II é uma aeronave subsônica monomotora de ataque ao solo que constitui a segunda geração da família Harrier, capaz de decolagem e pouso vertical ou curto, VSTOL. A aeronave é empregada principalmente em missões de ataque leve ou multifuncionais. O AV-8 Bravo é usado pelos marines americanos e o USMC, a marinha italiana e espanhola. Esta nova versão participou das guerras do Golfo, Afeganistão e na Guerra do Iraque. As aeronaves americanas sofreram diversos upgrades em seus sistemas, mantendo-os atualizados e com planejamento de permanecer em serviço pelo menos até 2030, caso haja atrasos nas entregas do F-35 Bravo. O Harrier II Plus possui radar APG-65 multimodo pulso Doppler, permitindo lançar AIM-120, ANRAAM, câmera infravermelha FLIR, dispensers chaff e flare, RWR e pod de CME para jamming. Possui 7 hardpoints, dependendo da missão, pode ser equipado com mísseis AAR AIM-120 radar e AIM-9 infrared, canhão de 25 mm, mísseis ar-superfície AGM-65 e AGM-122, foguetes, bombas tanto inteligentes como convencionais, além de 4 drop tanks, que permite ampliar sua autonomia para 2.100 milhas náuticas. Eles não são plenamente adequados para operar no NAM Atlântico,
porque este não tem o Skyjump que permitiria lançar o Harrier com maior capacidade operacional. A Royal Navy chegou a operar eventualmente o Harrier nesse tipo de navio, portanto, é viável a sua operação, mesmo com restrições de carga de armamentos e autonomia. Em um eventual PMG, manutenção planejada completa, do Atlântico poderia adaptar um Skyjump na sua proa. Não é nenhuma intervenção complexa, e temos o exemplo do Irã, que converteu um petroleiro para um navio com voo e Skyjump, transformando-o em um porta-drones. A visão iraniana está bem em sintonia com a guerra moderna. Provavelmente, o AV-8 Bravo terá um custo de aquisição agora muito menor comparado com a época da compra dos AF-1, por conta da oferta de unidades de segunda mão. Por ser uma aeronave muito mais complexa e moderna que esta, o custo de manutenção será elevado. Trata-se de um ônus normal dos países que operam jatos. Quanto mais tecnológicos estes forem, maiores serão os custos. Mais uma vez, tudo indica que os drones são o caminho da guerra moderna e o Brasil deveria investir pesadamente no desenvolvimento desta arma, bem como dos sistemas de comunicação para não serem vulneráveis a medidas de guerra eletrônica do inimigo. Neste sentido, outro ensinamento desta guerra recente, que a produção em massa de um determinado drone resulta em uma perda de sua efetividade. Vide os drones russos Shahid, que são ineficazes, sendo praticamente todos destruídos, inclusive por guerra eletrônica, em seus raids contra cidades ucranianas, sendo importante tanto o desenvolvimento como da produção descentralizada e diversificada. Somente como exemplo, temos o drone MQ-9 Bravo Sea Guardian da General Atomics, que é capaz de voar por volta de 30 horas, dependendo de sua configuração, em missões de patrulha e reconhecimento marítimo, tanto para a guerra de superfície como para a guerra antissubmarino, por intermédio de lançamento de sonoboias, além de guerra eletrônica e alerta aéreo antecipados, dentre outras. Existe uma variante STOL para operar em porta-aviões, como o Mojave, que já foi testado com sucesso no porta-aviões britânico. Em termos comparativos, o P-3 Alpha Mike tem autonomia de cerca de 16 horas e o R-99 EMB 145 de 6 horas, ambos da FAB, que têm missões similares ao MQ-9 Bravo. Os drones não estão restritos à asa fixa. A Northrop Grumman desenvolveu o MQ-8 Charlie Fire Scout, que é um helicóptero naval não tripulado, evolução das séries Alpha e Bravo já desativados. Inclusive é capaz de operações caça-minas com pod apropriado. Apesar de não ser foco do vídeo, existem drones navais suicidas, e há pouco tempo um drone naval porta-drones aéreos que surpreendeu os russos ao realizarem o ataque por um setor improvável, se o deslocamento fosse puramente pelo ar. Existem também drones navais caça-minas da Thales. Em suma, não há limites para inovação nesta área. E o melhor local para intercâmbio é com a Ucrânia, que está no estado da arte nesta arma. Graças a ela, a Ucrânia está infligindo pesadas perdas à Rússia. Tal grau de importância deste vetor que a Ucrânia criou uma quarta força armada, sua força de drones, sendo autônoma da Marinha, Exército e Aeronáutica. Alguns países tiveram a visão de estabelecer futuras parcerias nesse sentido. Alguns sinais de domínio dos drones. A. O Irã com seu improvisado porta-drones. B. Exército americano cancelou o desenvolvimento da aeronave futura de ataque e reconhecimento, FARA, após gastar 9 milhões de dólares com o projeto, tendo em vista aos novos desenvolvimentos tecnológicos de baixo custo no campo de batalha. C. Estratégia mais ampla da Royal Navy, a Future Maritime Aviation Force, FMAF,
para aumentar o uso de sistemas não tripulados. Só estamos no início do desenvolvimento deste novo vetor e quem não acompanhar a onda estará bastante defasado. Nossas forças armadas não têm que viver do passado olhando para trás com tal pensamento de comprar algo obsoleto ou ter um avião impróprio para um navio, como dita nesta reportagem, e sim para o futuro, tomando iniciativa de estar na vanguarda da realidade moderna. Drone. E aí, o que vocês acharam? A Marinha e FAB têm que comprar os M346 Leonardo? É melhor investir em drones ou insistir em aeronaves tripuladas? O Harrier seria uma boa alternativa para a Marinha? A FAB deveria substituir os A1 pelos Gripen ou F-16 ou outra alternativa? Deixem suas opiniões nos comentários. É muito importante para melhorarmos nossos vídeos. Fez Ulisses pra gente? Like, comentário, compartilhamento e inscrição no canal? Obrigado e até o próximo voo.